Olá, boa noite. Você fica agora com as principais notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. 3 investigados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho voltam para penitenciárias a pedido da Justiça. Ex-diretor da mineradora presta depoimento na sede da Polícia Federal. Ministério Público dá prazo final para Samarco reassentar famílias atingidas pela barragem de Fundão, rompida em 2015 em Mariana. Mais de 5.000 pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Militar. Postos de combustíveis são fiscalizados em Belo Horizonte. E especialistas discutem projeto do governo de proibir as lombadas eletrônicas. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. 11 funcionários da Vale e também 2 da empresa de consultoria alemã TÜV-SÜD se apresentaram hoje na Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente na região Centro-Sul de Belo Horizonte, depois da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que expediu novos mandados de prisão contra eles. Todos são investigados no processo que apura as responsabilidades pelo rompimento da barragem da Vale na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que deixou pelo menos 203 mortos, 105 desaparecidos e já haviam sido presos e recebido habeas corpus. Os 11 funcionários da mineradora Vale se entregaram pela manhã com os rostos cobertos e acompanhados de advogados. As prisões fazem parte das investigações sobre o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro. Eles já haviam sido presos, mas foram soltos por decisão do STJ. Os 2 funcionários da empresa alemã que atestaram a estabilidade da barragem em Brumadinho se entregaram por volta das 3 horas da tarde aqui na Delegacia Especializada de Crimes contra o Meio Ambiente. Eles vieram de carro de São Paulo. Mas ao contrário dos 11 funcionários da Vale que se entregaram pela manhã, os 2 entraram pela porta dos fundos. Não foi o que estava acordado, né? A entrada é a mesma para todos. Eu ainda não sei por que eles entraram por trás. É uma coisa que a gente vai apurar, ver o que aconteceu, mas sem tratamento diferenciado de forma alguma. O Tribunal de Justiça em Minas entendeu que os 13 investigados, 11 homens e 2 mulheres, deveriam voltar para a cadeia por se tratar de um caso grave e para o bom andamento do inquérito. A decisão reafirma que a Lei 7.060, que é a lei da prisão temporária, foi devidamente respeitada e que a prisão anteriormente decretada foi uma prisão legal, na medida em que é imprescindível para as investigações, há indícios suficientes de autoria e foi muito boa e proveitosa para a força-tarefa, para as investigações e a decisão do tribunal. Já a Vale diz que as prisões são desnecessárias, já que os funcionários estariam colaborando com a justiça. Os advogados dos envolvidos disseram que vão recorrer da decisão. O primeiro grupo, com 3 funcionários da Vale e 2 da TÜV-SÜD, foi preso pela primeira vez no dia 25 de janeiro e liberado no dia 5 de fevereiro. O segundo grupo, de 8 funcionários da Vale, foi preso em 15 de fevereiro e solto no dia 27 do mesmo mês. A prisão temporária, válida por 30 dias, pode ser prorrogada por mais 30. O ex-diretor da Vale, Peter Poppinga, ele prestou depoimento hoje na sede da Polícia Federal aqui em Belo Horizonte. Na saída, não quis falar com a imprensa. Depois da tragédia, o executivo pediu o afastamento do cargo. Depois de quase 6 horas de depoimento, o ex-diretor da Vale, Peter Poppinga, deixou a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. Ele saiu sem falar com a imprensa. Poppinga é ex-diretor executivo de Ferrosos e Carvão da Vale e pediu afastamento do cargo no mês passado. O ex-diretor da Vale foi ouvido pelo delegado federal que investiga os responsáveis pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. O conteúdo do interrogatório não foi divulgado. Ontem, quem prestou depoimento foi o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman. Ele também saiu da Polícia Federal depois de passar 6 horas sendo ouvido. Ele estava acompanhado de um advogado. O Ministério Público de Minas Gerais estabeleceu um prazo final para a Samarco finalizar o reassentamento de 300 famílias atingidas pela barragem de Fundão rompida em 2015 em Mariana, na região central do estado. Até agosto de 2020, todos os cerca de 1.000 desabrigados devem estar realocados em novas casas. A previsão era que uma nova comunidade estivesse pronta em março deste ano. Mas a Fundação Renova, que cuida dos reparos dos danos, está com as obras atrasadas.
Quase 3 anos e 6 meses após o rompimento da barragem da Samarco, no distrito de Bento Rodrigues, região central de Minas Gerais, milhares de pessoas ainda aguardam o pagamento das indenizações e o reassentamento. Até o momento, nenhuma família recebeu a indenização final. O que elas receberam foi, em virtude de uma ação civil pública que o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou, foram auxílios financeiros mensais e antecipações de indenização, né? Isso não constitui a indenização final. Somente em outubro do ano passado que as empresas se comprometeram a pagar essas indenizações e a gente agora está no momento de aguardar a proposta que vai ser feita pela Fundação Renova, que é quem executa os trabalhos de reparação em nome das empresas. Segundo o promotor que está à frente do caso, a Samarco, empresa responsável pela barragem de Mariana, vem protelando decisões da Justiça em relação ao pagamento das indenizações devidas. Eu diria que as empresas não estão só tentando retardar o pagamento das indenizações, mas todas as medidas de reparação. A indenização é uma parte da reparação que é importante, mas a que as pessoas mais querem são os reassentamentos. Nós entramos com essa ação também para que eles reparassem o direito à moradia das vítimas e eles assumiram o compromisso de fazer os reassentamentos, porém até o momento não entregaram nenhuma casa para as vítimas. Diante dessa situação, o Ministério Público de Minas Gerais conseguiu na Justiça um prazo final para as empresas responsáveis pelo rompimento da barragem em Mariana terminarem de assentar cerca de 300 famílias atingidas. Samarco, BHP e a Vale terão até o dia 27 de agosto de 2020 para realocarem cerca de 1.000 desabrigados pela tragédia. Caso as empresas não cumpram esse prazo, a multa é de R$1 milhão por dia de atraso. Se as empresas já tivessem cumprido espontaneamente essa obrigação de construir a casa novamente das vítimas, não seria necessário mais esse processo para cobrar esse direito. 2018 era para ser o prazo de conclusão do reassentamento, depois adiaram para 2019 e agora adiou novamente para 2020 o reassentamento das famílias atingidas em Mariana. Isso é um absurdo. Agora tem a diferença que é um prazo judicial e que vai ter multa se não cumprir. Essas multas já deviam ter sido executadas nos prazos anteriores. Segundo a Fundação Renova, entidade criada para reparar os danos causados pela tragédia em Mariana, o orçamento para suprir as demandas relacionadas ao rompimento de 2015 cresceu 35% em relação ao ano passado. Parte desse dinheiro será destinado à construção das casas para os desabrigados. São cerca de 250 milhões de reais, principalmente voltados já para a construção das casas, né? Então, os terrenos já foram adquiridos, os planos diretores já foram desenhados, então agora se inicia efetivamente a construção das casas. As obras de infraestrutura também já estão em pleno curso. O diretor justificou o atraso na entrega das casas, prevista para 2019. O processo de desenho do plano diretor e tudo isso levou mais tempo e eu acho que esse tempo foi importante para que o processo seja melhor do ponto de vista de concepção do reassentamento. Então, de 2019 ele passou para 2020, isso já dentro de um acordo com a Justiça. Quase um terço do valor total de 3,4 bilhões de reais do orçamento da Fundação para 2019 será usado no pagamento de indenizações. A maior parte dos investimentos, na realidade da alocação desse recurso, né, vai ser para as indenizações, para a finalização ou para o avanço do processo de indenização, principalmente no que se refere às atividades. A maior parte do recurso, dá mais ou menos 1,1 bi, que se soma a 1,4 bi que já foram alocados no processo de indenização. Mais de 5.000 pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos hoje pela Polícia Militar. A mercadoria seria levada para o interior do estado. 2 pessoas que não souberam explicar a origem dos cigarros foram presas. A carga de cigarros encheu o micro-ônibus da Polícia Militar. Segundo a sargento que comandou a operação, a PM foi até o bairro São Tomás, região de Venda Nova, por meio de uma denúncia anônima. E chegou no momento em que a carga era retirada do local. Chegamos lá, deparamos com os 2 indivíduos saindo da casa. Assim que foram abordados,
a Kombi que eles estavam saindo estavam cheios de materiais de contrabando. 2 pessoas que não souberam explicar a origem dos cigarros foram presas. Eles também não falaram com os jornalistas. Ao todo, 105 caixas com 50 pacotes em cada uma foram apreendidas. Os suspeitos disseram para a polícia que levariam todo o material para o interior do estado. O material foi encaminhado para um depósito da Receita Federal e os envolvidos repassados para a Polícia Federal. O massacre na Escola Estadual Raul Brasil, na Grande São Paulo, reacendeu a discussão sobre o bullying nas instituições de ensino. Aqui na capital, escolas criam formas para tratar o assunto com os alunos e diminuir os conflitos. Especialistas acreditam que esses atos de violência física e psicológica precisam ser tratados com seriedade, porque são decisivos na formação da personalidade do adolescente. Nesta escola de Belo Horizonte, bullying se discute em sala. O assunto foi tema da aula de português. Ana Luísa conta que já sofreu com o problema. Eu era bem gordinha e fizeram bullying comigo, porém eu não fiquei comovida, assim, incomodada, porque a minha família e a escola, eles sempre me ampararam quanto a essa questão. Então eles sempre falavam que era por questão das pessoas não estarem felizes, elas descontavam a raiva ou a tristeza nelas em mim, então isso nunca me atingiu. De forma descontraída, este grupo de adolescentes divide experiências e aprende a enfrentar o bullying. Cada um tem uma história para contar. Eu estava no 7º ano e eu chupei dedo até os 10 anos, então os meus dentes eram muito para frente. Aí um grupo de amigas da sala começou a me chamar de dentinho, só que essa situação foi muito pior porque elas criaram um grupo, elas tiraram fotos, então isso foi bem pesado para mim. Eu me sentia muito insegura e eu não sentia vontade de vir na aula mais, porque eu sabia que quando eu entrasse aqui, eu ia sofrer isso. No caso do Pedro, o motivo dos xingamentos era o peso. Comecei a passar por isso no 5º ano, então tinha a faixa de 10 anos e você, na fase da adolescência, você está se desenvolvendo, né? Você está criando sua personalidade. Isso acaba influenciando que você pode criar uma insegurança, baixa autoestima, mas eu tive a sorte de não chegar num caso muito extremo. O combate ao bullying está no regimento da escola, mas os professores também encontraram uma maneira de envolver os alunos no enfrentamento dos conflitos. Esses alunos, eles são lideranças das turmas, né? Alguns institucionalizados, eleitos pelos colegas como líderes, e alguns que já têm a liderança inata, né? Característica. Então, esses alunos, eles têm um papel para a gente de mediar a relação entre escola e turma, né? Nos auxiliando aí na lida diária, nas questões que envolvem o comportamento e a relação entre os meninos. O massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, em São Paulo, reacendeu o debate sobre bullying nas instituições de ensino brasileiras. Apesar de ainda não ter ficado claro se essa foi a motivação para os atiradores, em outros casos similares, o bullying foi apontado pela polícia como razão para os crimes. Desde 2002, já foram 8 casos desse tipo em escolas do país. Mais grave deles, em 2011, em Realengo, no Rio de Janeiro, deixou 12 mortos e 13 feridos. Esta psicopedagoga explica que o bullying deve ser tratado com seriedade, porque ele é decisivo na formação da personalidade do adolescente. O que acontece nessas tragédias? O bullying acontece, a pessoa ela se afasta da pessoa que também é um agressor, que quem pratica bullying é um agressor, a autoestima fica baixa, a pessoa não consegue lidar com suas emoções, starta crises de ansiedade, starta crises de pânico, transtorno do pânico, depressões. Então, é muito mais sério do que imaginamos. O bullying a ponta do iceberg para eclodir esses transtornos e também a formação da personalidade. Segundo Edinalva, o caminho para evitar situações extremas começa em casa, com as famílias. A partir do momento que você monitora o seu filho, você vai saber que ele vai estar sofrendo bullying. Ele está sendo monitorado. Então, você vai aprender com ele como lidar com essa situação. É o equilíbrio, o diálogo e a participação dos pais, enquanto pais, e da sociedade, da escola. É um conjunto, é multidisciplinar.
O Tribunal de Contas da União revogou a medida que impedia voos domésticos interestaduais no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. No entanto, a decisão não indica que as operações comecem de fato no terminal. O ministro Bruno Dantas, que assina a medida, transferiu para o Ministério da Infraestrutura a função de avaliar a reabertura do terminal para os voos de grande porte. A Infraero, que é responsável pelo aeroporto da Pampulha, não se posicionou se pretende retomar os voos interestaduais no local. O governo de Minas Gerais vai leiloar, até o fim de abril, 30% dos veículos do estado que estavam paralisados sem registros de manutenção, abastecimento ou atendimento nos últimos 12 meses. Os automóveis são de diversos modelos e pertencem a diferentes secretarias e órgãos, como Corpo de Bombeiros, Instituto Estadual de Florestas, Gabinete Militar do Governador, Polícia Civil, Secretarias de Estado de Segurança Pública e de Administração Prisional. O governo de Minas quer economizar e fazer caixa. Depois do intervalo, você vai ver que postos de combustíveis de Belo Horizonte são fiscalizados durante a Semana do Consumidor. O coordenador de operações policiais do Detran de Minas Gerais, delegado Cláudio Utz, ele foi exonerado hoje depois de áudios, supostamente dele, relatando irregularidades no órgão, vazaram na internet. A Polícia Civil apura se houve o recebimento de propina por parte do delegado para realizar transferências e impedimentos administrativos de veículos. O novo delegado que assumirá o cargo ainda não foi divulgado. A terceira e última parcela do IPVA 2019 em Minas Gerais começa a vencer hoje para os veículos com fins de placa 1 e 2, finais 1 e 2. O pagamento do imposto pode ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês de bancos autorizados. Até o mês passado, o governo de Minas arrecadou mais de 3 bilhões de reais com a taxa. Postos de combustíveis são fiscalizados em Minas nesta semana, quando é comemorado o Dia do Consumidor. Essa é uma ação promovida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para garantir que os valores cobrados pelos postos são justos e que o produto vendido tem garantia de procedência. 6 equipes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis estão espalhadas pelo estado, intensificando a fiscalização nos postos. O trabalho faz parte das ações da ANP para a Semana do Consumidor. A gente verifica a qualidade dos combustíveis, a gente verifica a quantidade fornecida aos veículos, se condiz com a quantidade que está sendo indicada nas bombas medidoras. Os testes mostram se a quantidade de água no etanol está até o limite do permitido por lei. Na gasolina, os fiscais querem saber o quanto de etanol está misturado ao combustível. As ações começaram na segunda-feira e até agora não foram encontradas irregularidades graves. Documentos de autorização, documentos necessários para autorização e para manutenção da autorização. Seriam documentos de Corpo de Bombeiros, alvará da Prefeitura, licença de operação do meio ambiente, esse tipo de documentação. Além dos postos de combustíveis, a ANP também está fiscalizando estabelecimentos que comercializam gás de cozinha. Até o fim da semana, os fiscais devem visitar mais de 50 revendedores em 25 cidades mineiras. As ações também foram aprovadas pelos consumidores. Aí fica mais tranquilo, com saber que tem água no combustível, Mais segurança, e confiança. Então, isso é muito importante. Dá muito mais segurança para a gente, sabendo que o posto está sendo fiscalizado. Veja a seguir, governo quer acabar com as lombadas eletrônicas que multam veículos que trafegam em alta velocidade e especialistas criticam o projeto. A intenção do governo de acabar com as lombadas eletrônicas nas rodovias federais divide opiniões. Para o presidente Jair Bolsonaro, esse tipo de radar estimula a indústria da multa. Especialistas em trânsito defendem o uso dos equipamentos, que reduziriam aí acidentes e também mortes nas estradas. São 1.130 lombadas eletrônicas nas rodovias federais do país, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, sem contar os equipamentos das estradas privatizadas. A lombada é um dispositivo que indica a velocidade do veículo e o fotografa se estiver acima do limite permitido. Radares fixos e móveis também têm o mesmo objetivo. A multa varia de acordo com o excesso de velocidade.
Acima de 20% do limite estabelecido na via, é cobrado R$ 130. Entre 30% e 50%, o valor sobe para R$ 195. Acima de 50% do limite de velocidade, o motorista paga R$ 880. As lombadas elas são instaladas normalmente com um estudo prévio realizado, com estatísticas, onde há muito acidente naquela região e na cidade, no caso, atropelamentos. Então é instalada a lombada, ou seja, ela não é posta aleatoriamente. É necessário uma intervenção para que diminua o número de acidentes e mortes naquela região. Em Minas Gerais, por exemplo, depois de muitos acidentes neste anel rodoviário que liga várias estradas à capital Belo Horizonte, 10 equipamentos foram instalados ao longo de 30 quilômetros para controlar a velocidade de 150 mil veículos que passam todos os dias por aqui. Um estudo do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, realizado com equipamentos instalados nas rodovias federais, revelou que os redutores eletrônicos de velocidade podem evitar cerca de 3 mortes e 34 acidentes por ano. Durante uma transmissão ao vivo pela internet, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que quer acabar com as lombadas eletrônicas no país. Se gasta muito dinheiro com lombada eletrônica, arrecadada com pedágio, que no fundo vai dar mais lucro para quem está realmente explorando aquela lombada eletrônica, e você fica com péssimo trabalho no tocante, então, à manutenção das rodovias. Não teremos mais nenhuma nova lombada eletrônica para o Brasil. As lombadas que porventura existem ainda, são muitas, né? Quando for perdendo a sua validade, a princípio não serão renovadas. O presidente não deixou claro se a medida também vai incluir outros tipos de radares. Dados do Ministério dos Transportes mostram que o desrespeito às leis de trânsito é a maior causa de acidentes. E o excesso de velocidade aparece no topo da lista. Para este especialista, retirar os equipamentos das rodovias é um retrocesso. Se nós queremos, extinguir a indústria da multa, se nós queremos fazer falir a indústria da multa, basta nós pararmos de cometer infrações de trânsito, respeitarmos as leis de trânsito. Nós reclamamos da multa, mas uma multa normalmente é um acidente que não aconteceu. Nas rodovias, o anúncio do presidente dividiu opiniões. Muito radar, muita lombada eletrônica. Eu acho que é uma forma de arrecadar dinheiro, Mais uma forma de arrecadar dinheiro para eles, Eu acho que pode tirar, tem muitos radar, na minha opinião. Eu acho que não pode tirar os equipamentos porque vai haver muito abuso dos motoristas com excesso de velocidade. Eu vejo caminhoneiro andar aí com a carreta a 120 por hora. Não adianta, tem que ter radar mesmo, porque a pessoa não respeita. Hora de você programar o fim de semana com as dicas da nossa agenda cultural. E nós começamos com os destaques do cinema. Estreia da semana na telona para toda a família, a história de uma jovem otimista e sonhadora. June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O problema é que o parque está confuso, desorganizado. Ela logo descobre que o parque veio da própria imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo. O Parque dos Sonhos no cinema. E que tal uma viagem por um mundo minúsculo? Mas em um ecossistema repleto de vida. Insetos levam ao palco a magia das cores, em contorcionismos impressionantes e acrobacias de tirar o fôlego. É o espetáculo Ovo do Cirque du Soleil. A trilha sonora é uma homenagem ao Brasil. Tem samba, forró, funk e até bossa nova. Tudo ao vivo, até domingo na capital. Ainda para toda a família, o espetáculo Patrulha Canina, baseado na série de ação e aventura estrelada por 6 filhotes heróicos, que são liderados por um menino de 10 anos chamado Ryder. A peça pode ser conferida no Cine Teatro Brasil Vallourec. A festa mais tradicional da Irlanda chega a BH novamente neste domingo. Tem mais uma edição do St. Patrick's Day na Savassi. A programação conta com a típica cerveja verde e muitos shows, entre eles Lurex com sucessos do Queen e Hocus Pocus com os clássicos de Beatles. A Orquestra Ouro Preto promove encontro com um dos grandes nomes da cultura popular brasileira. Ao lado do artista pernambucano Antônio Nóbrega, o grupo dá início à temporada de concertos com o espetáculo Tirando a Casaca, no Grande Teatro do Sesc Palladium.
Dois grandes nomes da música brasileira vão se apresentar juntos no Palácio das Artes nesta sexta-feira. Toquinho e Ivan Lins, 50 anos de música celebrando a amizade e a parceria musical. A cantora Manu Gavassi também desembarca em solo mineiro. Atualmente, ela divide a carreira de cantora com atuação em séries em canal na internet. Em BH, ela apresenta um show acústico no palco do Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube. Então, programe-se e divirta-se. E uma última notícia, o jogo do Cruzeiro contra o Deportivo Lara da Venezuela, que seria realizado hoje, foi adiado para o próximo dia 27. Caso o time venezuelano não compareça na nova data, o Cruzeiro sai vitorioso na partida. O Jornal Band Minas desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma excelente noite. Até a próxima.